Olha, a partir de amanhã, quem tem cartão de crédito precisa prestar atenção nas novas regras de cobrança. O Conselho Monetário Nacional retirou a exigência do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. O objetivo é reduzir a inadimplência. Quem explica melhor para a gente é a Natália Toledo, que fala do Rio de Janeiro. Natália, bom dia. Bom dia para você, Raquel. Bom dia a todos que assistem aí a Globo News. Uma boa notícia em relação não só à tentativa de diminuir a inadimplência, mas também o endividamento das famílias num médio a longo prazo. A gente vai entender isso, porque o que a gente tem de informação, até hoje o pagamento mínimo, da fatura é de 15% do valor total. E aí, a partir de agora, mais precisamente a partir de amanhã, cada banco vai poder decidir estabelecer um mínimo de acordo com o perfil de cada cliente. Só que vai ter que avisar com um mínimo de 30 dias de antecedência. Essas novas regras valendo a partir de amanhã, além de uma tentativa de reduzir essa inadimplência, também pode reduzir os juros que o consumidor gasta quando não paga a fatura completa. A gente preparou uns números para a gente ter uma ideia desse cenário de juros. Pelas regras do Banco Central, o cliente que entra no rotativo, mas paga pelo mínimo de 15%, entra na categoria chamada regular e tem ali uns juros de 238% ao ano. Já quem não consegue pagar nem o mínimo, até hoje, amarga uma taxa ainda maior de quase 400%. Eu vou conversar com o professor do IBMEC, Felipe Pires, para a gente entender exatamente o que muda na prática. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à Globo News. E em relação a juros e em relação às outras questões, o que muda na prática para o consumidor? Bom dia a todos. Bom, duas práticas fundamentais mudam, A primeira, na verdade, é a não fixação mais da parcela de 15% no mínimo da fatura. Então, os bancos agora poderão, sim, analisar o perfil de crédito, o perfil de risco, de cada consumidor, de cada cliente, e aí sim, estipular qual seria o melhor ou menor limite de fatura, limite mínimo de fatura para aquele cliente. Tá? Com isso, obviamente, o cliente que não teria condições iniciais de fazer frente aos 15% do valor total de sua fatura, tendo um valor menor, talvez de 10%, 8%, ele possa sim vir a fazer frente, não caindo na inadimplência de imediato. E aí sim, entrando nos juros do rotativo chamado regular. A outra alteração que é fundamental a partir de amanhã é que aquele cliente que deixa de pagar a fatura, não entra de imediato nos juros rotativo não regular. Esse juros rotativo não regular, ele deixa, na verdade, de ser aplicado por 30 dias, que é o prazo estipulado máximo para que o cliente se mantenha no rotativo. Então, ao longo desses 30 dias, tanto o cliente que paga o mínimo da fatura ou o cliente que não paga a fatura, ele se mantém nos juros do rotativo regular, que já são juros elevadíssimos, mas bem abaixo dos juros do rotativo não regular. A expectativa é que mude realmente o comportamento do brasileiro, da relação dele com o cartão de crédito e afete também o próprio endividamento das famílias, ou melhor, no caso? O que se espera, na verdade, é exatamente isso. Duas questões fundamentais. A primeira é a própria concorrência entre os bancos. Apesar da consolidação do setor, é que os bancos consigam, obviamente, atrair o cliente com flexibilidade da taxa mínima da fatura. A outra questão específica é que os juros do parcelamento ele é muito menor, inclusive, do que do rotativo regular. Então, com essa relação de limitar os 30 dias do rotativo, o cliente endividado, o devedor, ele passa a ser obrigado a tomar uma decisão após os 30 dias, se ele parcela ou não a fatura. Parcelando a fatura, sim, ele entra no nível de juros muito mais baixo, e aí se espera que a inadimplência caia, o endividamento dessa família também caia, e ao longo do tempo que a relação, na verdade, com a dívida possa ser muito melhor, muito mais bem vista com relação à economia brasileira. A gente acompanha. Obrigada, professor. Raquel? Obrigada, viu, Natália? A gente faz